A sua mente é feita de milhares de partes. Existem as áreas de fala, da audição, existe uma área, que contra a válvula que você abre para mijar. Entretanto, para nossos propósitos, podemos pensar no cérebro em si, a matéria cinza, como três grandes partes. A primeira é a matéria cinza. Esse é o cérebro como conhecemos. É a linguagem, o pensamento e a emoção humana desde 1000 anos atrás, e isso é muito recente em termos de evolução. A segunda é a submatéria. Esse é o cérebro por baixo da matéria cinza. Esse é o cérebro que você tinha quando seus ancestrais eram formas de vida menores na cadeia da evolução. Se você não acredita em, ou não gosta de pensar na, evolução, você pode entender assim: essa é a parte do seu cérebro que você compartilha com os animais. Os instintos, em oposição ao pensamento. A parte final do seu cérebro é a raiz dele. Essa é a parte do seu cérebro que se conectada com todo o seu corpo. Essa é a parte mais primitiva do seu cérebro, ponto final. Até mesmo os insetos têm os instintos que você tem na raiz do seu cérebro. Por que isso é tão importante? Porque cada camada do seu cérebro contribuiu para uma camada de pensamento. A raiz do cérebro pensa de modo bem sutil, ela controla as batidas do seu coração, funções hormonais, tudo isso sem você nem saber. A submatéria funciona abaixo da superfície de pensamento, mas ela chama nossa atenção e nos leva para situações ou entidades que acreditam serem perigosas para você. A sua matéria cinza é sua linguagem e razão, mas também é seu impulso e outras vontades também. Nós podemos combinar esse conhecimento para criar um modelo de pensar sua experiência subjetiva do cérebro, da seguinte maneira: você sente o pensamento verbal, que vem, ele aparece, é inspirado, de conexões que o seu cérebro todo cria de estímulos que você experimenta o mundo ao seu redor, seus pensamentos recentes, o que te estressa, etc. Isso é importante para a saúde da ereção, porque significa que, desde que uma parte do seu cérebro está ciente, a sua mente sempre estará em busca de uma conexão para seu problema erétil, qualquer que seja a razão por que o seu pau não funciona. Um medo de que sua amante te rejeite ou qualquer solução biológica. É algo automático. Distopia erétil. Uma vez que temos um único caso de disfunção erétil, a semente está plantada e entramos no caminho da paranoia. Começamos a nos perguntar se o mundo nos abandonou. Eu lembro a primeira vez que eu tive problemas com uma mulher. Eu conheci uma menina em uma boate com um amigo. Ele levou a garota dele para o quarto e me deixou sozinho com a minha. A safadeza começou, mas eu não conseguia meter. Eu estava desesperado, mas me recusei a desistir. Eu comecei a pensar se eu estava bêbado demais ou o que estava acontecendo. Aquela mesma música do Dead Kennedy se repetia na minha cabeça. Eu lutei e lutei, finalmente, 1 hora depois, eu consegui. Só aí eu percebi que ela estava seca. Aquela noite eu percebi que as mulheres também têm problemas com suas partes íntimas. Eu estava tão perdido em minha própria mente que eu nunca pensei que mulheres também tivessem esses problemas. Mas é assim que começa. Até mesmo um pequeno problema em nossa mente pode ir longe, imaginando o que é de errado com a gente. O problema é permanente. Estresse, o assassino silencioso das ereções. Essas sementes crescem com a ansiedade e o estresse é uma das maiores causas de disfunção erétil. Essa é a coisa psicológica. Você se pergunta se o seu pau vai ficar estranho da próxima vez que estiver com uma mulher e a ansiedade se torna estresse e paranoia. De repente, você só pensa nisso. Ao invés de aproveitar o momento e a experiência, você se perde em seus pensamentos. Todos os pensamentos e medos são como um bloqueio mental. Eles bloqueiam os sinais que dizem para seu corpo que é hora de ficar ereto. Você lembra dos antigos desenhos do coiote perseguindo o Papa-Léguas? Ele caía de um penhasco e continuava correndo no ar. Ele não tinha problema nenhum, até olhar para baixo. Mas no momento em que olhasse para baixo, ele cairia. É isso o que acontece quando você se perde em negatividade. Você fica tão obcecado com seus medos que o seu corpo não funciona. Ansiedade de performance. A primeira vez que você teve um problema lá embaixo plantou a semente. O que pode ter começado como um problema físico, virou um problema psicológico e agora nós temos dois problemas. O físico, que pode ser esporádico, e o mental, que pode te pegar todas as vezes.
Quer você esteja com uma mulher diferente a cada vez ou com a mesma mulher sempre, a ansiedade da performance pode se tornar real. Nós igualamos a performance sexual com a masculinidade. Exemplos. A primeira vez que eu tive disfunção erétil foi quando eu estava com uma mulher com a vagina seca. Claro que não foi minha culpa, mas eu plantei a semente de preocupação que começou um problema sério com minha performance sexual. Desse momento em diante, eu tinha problemas com meus orgasmos. Por algum motivo, eu não podia gozar. Eu estava nervoso, tremendo e, honestamente, eu achava que isso só acontecia comigo. Eles nunca falam sobre os orgasmos nos comerciais sobre disfunção erétil. Eu estava no escuro tateando por uma solução e isso começou a entrar na minha cabeça. E meu problema se tornou cada vez pior. Eu sentia essa ansiedade quando estava com uma mulher. Sempre que eu dormia com uma mulher, eu me perguntava se eu conseguiria gozar. Eventualmente eu só conseguia gozar de olhos fechados e imaginando outra mulher. Mas se eu estivesse dormindo com essa mulher, eu imaginaria uma diferente. O problema virou um dragão psicológico que me perseguia. Com outra mulher eu não conseguia ter ereções. Meu corpo me abandonava e ele ia embora do apartamento, para nunca mais voltar. Quando você tem disfunção erétil mental, ela só aumenta. É como um caroço em uma bola de beisebol. Parece uma força impressionante. Você bate nela, mas ela sempre vai para fora do campo. A cada vez que você falha, você tem mais certeza que vai falhar de novo. E a cada vez que você falha de novo, você percebe que não vai conseguir bater com força na próxima vez. Causas da ansiedade sexual. Existem algumas causas que podem gerar a ansiedade sexual. Pode começar como começou comigo, com uma experiência ruim. Se você está com uma mulher ruim, ela pode te criticar e isso pode estragar tudo. Se você tem um corpo feio, você pode ter medo de tirar as roupas. Eu era gordinho. Eu era uma dessas crianças que nadava de camisa. Eu dizia que era para me proteger do sol, mas ninguém acreditava nessa mentira. Era pior ainda vestir uma blusa e esconder a vergonha. Tudo que isso faz é chamar a atenção para ela. Mas essa infância mais tarde se tornaria uma disfunção erétil. Se existem problemas no seu relacionamento, isso pode causar problemas na cama. Sempre que há problemas no paraíso, o seu pau vira um pássaro na gaiola. Se você acha que ele é pequeno, esse pensamento pode fazer ele encolher e mirrar. Todos esses pensamentos sequer existiam há 50 anos. Na época, o único pênis ereto que o homem via era o dele mesmo. Agora nós já vimos milhares ou milhões de monstros. Você pode ter ansiedade de orgasmo. Eu já me preocupei por estar demorando demais com uma mulher e isso me deixou incapaz de gozar. Eu já me preocupei por gozar cedo demais. Como você pode ter preocupações opostas? Eu não sei, mas elas estavam lá. Qualquer uma dessas coisas pode facilmente se tornar um ciclo de estresse que causa a disfunção erétil. Tratando essas formas de ansiedade, existem algumas maneiras de lidar com esse tipo de disfunção erétil, que é diferente da disfunção erétil causada por um problema médico ou físico. Você pode procurar uma terapia. Eu odeio recomendar terapias, mas elas podem te ajudar ao te dar alguém para conversar sobre a disfunção erétil. Eles podem te ajudar a descobrir a causa e mostrar o problema. Eu sou pessoalmente fã dos terapeutas que usam pine, já que eles resolvem tudo em 1 a 2 consultas. Muito melhor do que os psicoterapeutas, que prometem curar seu pau em 5 anos. Fale com sua parceira. Se você disser para sua parceira o que está acontecendo, ela pode te ajudar a superar o problema. Compartilhar seus medos pode fazer eles desaparecerem. Os medos só têm poder quando são um segredo. Assim que você mostrar ao medo a luz do sol, ele morre. Como vampiros e baratas, eles não têm poder na luz do dia. Entre no seu ritmo. O seu problema é pensar demais. Encontre uma maneira de distrair seu cérebro para que seu corpo faça o que precisa fazer. Pensar é seu problema. Então pare de pensar. Encontre algo para se focar e seu corpo irá funcionar perfeitamente. A meditação é uma maneira poderosa de fazer isso.